Essa série que a gente está começando é muito mais do que simplesmente um resgate de memórias das histórias aqui de Juiz de Fora. Resgatar a história da população negra aqui da nossa cidade é também um trabalho que está ligado à reparação histórica, em que a gente vai contar as histórias desde a época dos escravizados até os dias de hoje. O protagonismo tem que ser principalmente o da mulher negra. Então, eu convido vocês a me acompanharem mais uma vez para resgatar as memórias de Juiz de Fora, dessa vez sobre o Novembro Negro. Eu aprendi que não existe história negra brasileira sem a presença da mulher negra. Por isso, a gente começa o nosso resgate histórico no primeiro episódio com a Giovana e a Denise. Elas vão nos ajudar a entender como tudo começa em Juiz de Fora. Eu acho que a primeira coisa que é necessário que a gente entenda é que Minas Gerais já é um estado dito tardio na história do Brasil, né? Nós não somos um estado do século XVII, por exemplo, século XVI, XVII, como é a tradição nordestina, né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é que aqui no Brasil não se fala mais em escravidão no singular. A gente fala em escravidões no plural. É um termo feio, mas que serve para a história que a gente precisa contar. Não é possível considerar que mais de 3 séculos de utilização de mão de obra escravizada tenham tido as mesmas características. A gente tem diferenças gritantes na forma como essa mão de obra foi explorada e na forma como essa população criou aí subjetividades para o enfrentamento dessa condição de cativeiro. Então, como Minas já é um estado do século XVIII, Juiz de Fora é uma cidade do século XIX. Em 1831, a gente tem a primeira Lei Nacional de Proibição do Tráfico. A gente tinha as legislações inglesas e que isso era um problema seríssimo no Estado Nacional brasileiro. Os senhores de escravizados no Brasil tinham uma resistência muito grande a essa interferência inglesa, britânica, no tráfico brasileiro. Mas em 31 a gente tem a aprovação de uma lei, que é uma primeira lei de proibição do tráfico. E aí tem um negócio muito interessante. De 31 até 50, o tráfico era proibido, por uma legislação que ainda não tinha uma aderência nacional, mas que todo mundo sabia que o tráfico continuava acontecendo. E o Estado valida isso. Toda uma estrutura é montada para que essa população continue sendo introduzida no Brasil, ainda que sob a burla dessas leis, e o nosso Estado Nacional se configura a partir de um Estado contrabandista. Juiz de Fora é uma cidade de 1850. É o mesmo ano da Proibição Nacional do Tráfico e o mesmo ano da Lei de Terras. E a Giovana explica que essas são 2 questões que a gente não pode abrir mão para compreender a configuração da cidade. Eu tenho uma cidade que é configurada pela introdução da última leva de africanos escravizados para o Brasil. A gente tem alguns... O termo plantel é horrível, mas eu vou utilizar aqui. A gente tem alguns plantéis aqui em Juiz de Fora com uma grande quantidade de escravizados africanos, né? E a gente tem a exploração dessa última leva de escravizados aqui em Juiz de Fora de forma maciça. Não é a conta-gota, a entrada é absurda. Então, Juiz de Fora é uma cidade egressa de um estado contrabandista e de uma cidade que se acomoda no modelo escravista quando o mundo inteiro já estava discutindo que essa mão de obra ela feria princípios de todas as ordens, democráticos, de liberdade, igualdade, enfim. Então a gente entra em um ponto muito importante, porque na história de Juiz de Fora temos momentos de grande desenvolvimento e modernidade. Mas qual era a mão de obra que ergueu a nossa cidade ao ponto dela ser chamada como a mais industrial? Desde o início de Juiz de Fora, uma preocupação muito grande com o controle da população negra, porque ela era maciça. Ela era muito grande, né? É um termo que a Maralisa usa na Europa dos pobres, né? É uma cidade negra, escravista, que a gente hoje chama de uma cidade atlântica, né? Uma cidade que é criada pela vinculação com o Atlântico, pela travessia do Atlântico, mas que desde o início que é uma cidade muito europeizada, muito branquificada, enfim. Então nós temos uma dicotomia que, num primeiro momento, ela parece que é contraditória, mas não é. Juiz de Fora é moderna porque é escravista. A modernidade juiz-forana só existe porque ela é uma cidade escravista. Essa ideia de que a gente tem de que a escravidão é um negócio arcaico, velho, superado, isso é um erro. A nossa modernidade,
as hidrelétricas, as tecelagens, as grandes, elas são financiadas com a exploração dessa última leva de escravizados. Comemorando o centenário de nascimento da princesa Isabel a Redentora, realizou-se na Catedral de Juiz de Fora solene missa votiva em honra da excelsa princesa, a qual compareceram numerosos fiéis, realçando grandemente o ato religioso. E aí é assustador a gente parar para pensar como que essa presença foi banida. Juiz de Fora, eu costumo dizer que Juiz de Fora, ela é o sonho utópico da distopia racista. Juiz de Fora é uma cidade que conseguiu fazer o que quase nenhuma cidade brasileira conseguiu. Uma cidade que sempre foi negra, sempre foi atlântica, sempre foi escravista, mas que agora é europeia. É imigrante, é alemã, é italiana. Você não tem na geografia do urbano referências memoriais dessa população negra. Juiz de Fora conseguiu extinguir isso. Em 1915 sai o álbum do município de Juiz de Fora, a primeira edição, que é um álbum financiado pelo poder público. Nesse álbum já, a população negra desapareceu. E tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente pensar. Cadê os registros fotográficos? Juiz de Fora é uma cidade do século XIX. A fotografia era a menina dos olhos, né, dessa civilização, né, europeia. Né? O Farol tem vários anúncios de máquinas, de debulhadeira, de automóvel. Cadê a fotografia dessa população? O que aconteceu com essa fotografia? Para o nosso entendimento, a Denise prossegue apresentando a situação da população negra nas zonas urbanas, segundo as suas pesquisas, quando Juiz de Fora resistiu nos anos finais ao fim da escravidão. Quando você consulta o arquivo histórico da cidade, quando você vai aos registros, por exemplo, de cartas de liberdade, você encontra cartas de liberdade que são concedidas, que são conquistadas por esses escravizados em abril de 1888. Quer dizer, um mês antes da abolição, quando essa discussão já estava efervescente no Brasil todo e na própria cidade, porque você tem registros dessas discussões, né, o que se vai fazer com essas pessoas escravizadas, que são chamadas de elemento servil. Você tem uma discussão intensa nos jornais, você tem uma discussão intensa na sociedade, você tem conflitos, você tem roubos, você tem aquilo que a Elione vai chamar dos movimentos sociais de escravizados na cidade, quer dizer, essa população negra está brigando pela liberdade, mas você tem essa elite juiz-forana resistindo a acabar com a escravidão. Né? E também se colocando, construindo uma narrativa em que ela concede a liberdade, né? Construindo uma narrativa até sobre a própria pessoa escravizada, de que essa pessoa escravizada ela vai ser fiel a esses ex-senhores, que ela é subserviente, que ela é grata a esses senhores. É iniciado um processo de regulamentação em 1887, quando a Câmara Municipal começa a discutir sobre isso. A implantação acontece em outubro de 1888 e passa a existir a obrigatoriedade das pessoas que trabalham no serviço doméstico de se inscreverem na Câmara. E aí, em 1887, como em todo o Brasil, né, na década de 1880, você começa a ver a discussão sobre a regulamentação da locação de serviços domésticos. Né? Se a gente tem um país em que há fugas, há mortes de pessoas escravizadas, há roubo, ou seja, há incontáveis formas de se resistir à escravidão e de se procurar a liberdade, você vai ter a construção de um processo de regulamentação para controlar aquelas pessoas que entram na casa da elite, né, que trabalham para a elite, que trabalham na casa. E aí esse processo ele vai começar em Juiz de Fora em 1887. O chefe de polícia de Minas Gerais, ele envia um texto para a Câmara Municipal de Juiz de Fora pedindo com que se faça esse processo de regulamentação e de inserção dessa regulamentação no Código de Posturas de Juiz de Fora. Então, na verdade, a gente começa no país, em Juiz de Fora, um processo que é o que a gente vai fazer com esses trabalhadores. Né? Então, o que a gente vai fazer com essa população que começa a se tornar livre, que é liberta, né? Que é maior do que o número de pessoas escravizadas. Como é que a gente vai regular esses trabalhadores? Como é que a gente vai controlar essas pessoas que até pouco tempo estavam sobre a violência escravista
como uma forma de controle dessa população. A principal ferramenta da escravidão é a violência. A questão é, o que movia realmente esse processo de regulamentação, por quê e principalmente quem tinha o interesse de que isso acontecesse? E aí, nessa população que circula pelo centro urbano de Juiz de Fora, que é um centro urbano negro, né? Hoje as principais ruas de Juiz de Fora eram ruas em que haviam moradores negros, né? A Rua Santa Rita, a São João, né? Havia um cortiço na Rua São João. Quer dizer, são ruas, é um centro urbano habitado pela população negra. Ela está ali circulando, ela está ali trabalhando, mas ela está morando nesse centro urbano. Em suas pesquisas, a Denise estudou bastante a respeito da continuidade das relações desde aquela época até os dias de hoje. Que vínculos realmente são estabelecidos e como está posicionado aquele que se considera o dominante? A branquitude brasileira, né, da nossa cidade mineira de Juiz de Fora, ela vive esse processo de continuidade dessas relações que foram estabelecidas lá na ordem escravista. Ou ela tenta fazer com que essas relações se mantenham, né? Que essa relação de alguém, né, aí vou falar assim, né, dessas posições binárias mesmo, né? De alguém que manda, que é um senhor, e de alguém que vai obedecer, que é uma pessoa escravizada. Né? Isso se mantém nas relações que a gente tem na cidade. Então, aquilo que você falou, né, sobre aquela pessoa quem te serve, quem é obrigado a limpar, sempre me chamou muita atenção as relações que são estabelecidas com esse lugar da limpeza, assim, em qualquer ambiente. Agora presta atenção nessa fala da Giovana. Aqui vamos ver o quanto é complexo estudar o período da escravidão. Ela nos fala exatamente do pós-13 de maio. Precisamos saber, por exemplo, se essas informações chegavam à população negra e como elas chegavam. Eu penso sempre assim, que essa circulação informacional ela é feita muito pelas mulheres, que é uma categoria, né, que a Patrícia Hill chama de outside winter. É a pessoa que está dentro da casa, que ouve que circula pelas cidades e que tem acesso a um conjunto de informações que a sua condição de escravizado e em muitos casos analfabeta, não é um impeditivo para que você consiga fazer isso. Isso na zona urbana. Então, quando você pergunta se o 3 de maio efetivamente culminou num processo de automática libertação dessa população, eu vou te responder, depende de onde essa população estava. A população que estava vinculada ao campo, e que era um número muito pequeno comparado à população urbana, nós somos uma região de escravidão urbana, ela tem acesso a essa informação e ela se apropria dela de maneiras muito particulares. Por quê? É uma população que é colocada enquanto livre e destituída de qualquer forma de autossubsistência. Então, alguns arranjos são necessários. Obviamente, esses arranjos privilegiaram o dominante, mas que em muitos casos deram condições melhores para aqueles recém-libertos. Só que é preciso dizer que era também um modo de dar continuidade à relação de subserviência. De ter condições que para nós são condições agrestes, mas que são condições muito melhores que as condições que se via na escravização. E que em muitos casos foram uma continuidade. A gente tem diversas narrativas de população escravizada que tinha sua roça, tinha sua casa, tinha lá um dia da semana para negociar os seus produtos. Tem uma historiadora, né, que é uma historiadora branca, ela Marta Abreu, que ela fala um negócio que eu gosto muito, assim, que ela fala, os primeiros direitos negociados pela população negra no Brasil inteiro foi o direito a batucar, o direito à festa, o direito à alegria. Então essa ideia dessa escravidão hermética, ela precisa cair por terra. Na zona urbana, e aí nessa condição do escravizado na zona urbana, ele já tinha acesso ao conhecimento de diversas legislações anteriores à lei Áurea. Uma prova disso são as ações de liberdade. Então você vai dizer assim, houve liberdade? Houve o conhecimento do direito à liberdade que é anterior a 88. A ideia de que a escravização era um crime e que eles tinham direito a aspirar à sua liberdade, eu costumo dizer que ela aporta no Brasil com o primeiro navio negreiro. Se estamos falando de mulheres negras, precisamos falar de Áurea Bicalho em Juiz de Fora. Ela nasceu em 9 de maio de 1884 e era de uma família negra e livre. Eu fui conversar com a melhor pessoa para resgatar essa história. Tia Áurea veio de Teófilo Otoni, criança, né? Com o pai dela, que era chamado de Capitão Bicalho, lutou na Guerra do Paraguai, o Duque Bicalho, que é autor do Juiz de Fora, irmão dela. Então vieram para Juiz de Fora e no início mesmo da cidade.
Então, cresceram aqui e o pai incentivava muitos estudos, leitura. Então, o tio Duque e a tia Áurea tiveram assim, uma educação privilegiada, porque ele era militar, apesar de ser negro. Acredito eu, não tenho essa informação, não consigo, estou pesquisando sobre isso. Acredito que ele foi alforriado justamente por ter lutado na Guerra do Paraguai. Tia Áurea veio dessa história, então cresceu nessa cidade. Imagina, uma negra, né? Uma negra crescendo nos anos 20, jovem, foi estudar no meio de um monte de homens sofrendo preconceito, mas sempre interessada na saúde também das pessoas, tanto que ela se formou farmacêutica, imagine. E depois disso, ela começou a lutar pelas crianças pequenas, pela história da educação em Juiz de Fora. A importância de Áurea Bicalho como educadora não foi apenas para a nossa cidade. A Tânia explica que ela foi uma mulher à frente de seu tempo. Muita gente já ouviu falar em seu nome, como nome de escola, por exemplo, mas não sabe quem ela foi. Ela lecionava, já que pensava nessa questão do ensino integral, do ensino para as mulheres, das pessoas entrarem de repente de manhã e saírem mais no fim da tarde. Então ela era uma mulher à frente do tempo dela. Agora imagina o tanto de preconceito que essa mulher enfrentou, negra, mulher, numa época que não tinha. Então a mulher à frente do tempo dela, preocupada com a educação, com a cultura, com a arte, né? Não tinha internet, obviamente, não tinha nada. Então ela fundava os grêmios estudantis, onde as pessoas se reuniam, se divertiam, falando de cultura, debatendo, questionando. Então a mulher à frente do tempo dela que fez muito pela educação em Juiz de Fora, pensando principalmente nas crianças. Para a Áurea, o Jardim de Infância era uma instituição que colaborava para a modernização do país. A Tânia herdou esse amor pela educação. Ela também é educadora. Eu não convivi com ela e é uma das maiores frustrações eu não ter convivido com ela. Se ela não deixou para as pessoas, ela deixou para mim mesmo, sem tê-la conhecido. Porque, por exemplo, eu trabalho com as crianças, por quê? Falando com elas sobre a importância de questões de educação ambiental, porque pensando no futuro. Porque se eu ensino uma criança hoje a não jogar o papel no chão, amanhã ela, como um adolescente ou um adulto, ela vai fazer a mesma coisa. Então eu acredito que eu me pareço com ela, vamos dizer assim. Então eu a entendo, porque trabalhando essas questões, ela projetava um futuro melhor. Eu comecei dizendo, logo no início desse episódio, que aprendi que não existe história negra brasileira sem a presença da mulher negra, não é mesmo? E que é uma das coisas que eu acho mais revolucionárias, principalmente na condição de mulheres negras, é o fato de você entender que você tem direito a ter direitos, mesmo que toda uma estrutura lhe diga que você é uma coisa, que você não tem direito a isso. O direito a ter direito é a primeira perspectiva que essa população introduz no Brasil. Eu tenho... quando eu termino a minha tese, assim, né, eu costumo dizer que aqui em Juiz de Fora, especificamente aqui em Juiz de Fora, não posso falar de outras cidades porque eu não as pesquisei, mas as mulheres negras em Juiz de Fora, elas arearam, quararam, poliram e transformaram uma cidade feia, ditatorial, tirânica, numa sociedade, numa cidade na qual a democracia pôde realmente se transformar em algo em que as pessoas passaram a acreditar a partir da ação dessas mulheres. E que não é uma ação restrita ao século XIX. Contar a história da população negra daqui da nossa cidade é também contar a história do Brasil, mas também contar uma história de resistência. Por isso, a gente chamou muitas mulheres negras para esse programa, para essa série, para resgatar essas memórias junto com a gente. Eu convido vocês para continuarem comigo na semana que vem para resgatar mais um pouco das memórias da nossa cidade, dessa vez contando a história da população negra em Juiz de Fora.